E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2, versículo 4. Bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical, a lição de número 11 deste primeiro trimestre de 2022, onde estamos aprendendo a supremacia da Palavra de Deus. E hoje, nesta lição, o tema é assaz importante, maravilhoso, atualíssimo, que vai tratar Lucas e Atos dos Apóstolos, o modelo pentecostal para os nossos dias, onde a nossa lição ela está dividida em Lucas, depois Atos dos Apóstolos no tópico 2, e no tópico 3 nós vamos ver o modelo para pentecostal para os dias atuais, para os nossos dias desta igreja, que é a última geração, é a igreja do arrebatamento. E para começar, na introdução do livro de Lucas, nós queremos ler 4 versículos, que diz o seguinte: tendo muitos empreendido uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, parece-me também conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que tenhas plena certeza das coisas em que fostes ensinados. Glória a Jesus. Nesse ponto, nós vemos aqui na introdução do livro de Lucas, ele mostrando aqui como que ele escreveu este evangelho. Lucas foi aquele que foi a campo fazer pesquisa de campo. E lá no campo, onde ele já estava inteirado do Evangelho de Jesus Cristo, ele procurou minuciosamente, como por assim dizer, uma analogia para que possamos entender, ele foi fazer aquele jornalismo investigativo, que vai a fundo, conversa com testemunha, prepara uma matéria para ser publicada aí 1 ano, 2 anos, pesquisando, indo a fundo, trazendo a realidade dos fatos. E foi o que Lucas fez. Ele procurou, até porque a distância, os locais não eram tão longes assim, porque o ministério de Cristo foi ali na Judéia e também na Galileia, regiões pequenas, e ele foi então em loco consultar, buscar e trazer informações. E o que nós vemos que Lucas, ele enfatiza a ação do Espírito Santo desde o princípio. Nós vemos o Espírito Santo agindo na vida de Zacarias e de Isabel. Agindo ali o Espírito Santo, o anjo aparece para Zacarias, e Zacarias fala, ele traz-lhe uma promessa de que ele teria um filho, que a sua mulher já velha, e quando ele faz menção da idade da filha, o anjo diz para ele: eu te trago boas novas, mas tu não creste, então ficarás mudo até que estas palavras se cumpram. E ali nós vemos que Zacarias, ele já sai mudo e não consegue então falar e conversa por sinais. Terminados os seus dias do seu ministério, ele volta para casa. E quando ele volta para casa, não quer dizer que Isabel já veio a conceber imediatamente. Não é nesse sentido. A Bíblia não diz que foi imediatamente, mas diz que naquele período ela veio a conceber. Os dias se passaram e ela veio a conceber. O que nós podemos entender que o Espírito Santo, o mesmo Espírito, já havia trabalhado na vida de um senhor por nome Simeão, já idoso, e que ele não morreria antes de ver o Messias, a promessa messiânica diante dos seus olhos. Então, nós vemos o Espírito Santo trabalhando. Nós vemos o Espírito Santo trabalhando também na vida de Maria. E ela recebe a visita do Espírito Santo. Quando nós vamos entender aqui, o Zacarias,
ele era do turno de Abias. Do turno de Abias. Agora, acontece um fato interessante. Que Isabel e Maria eram primas. Ambos eram da casa de Levi, Zacarias e Isabel. Porém, Maria tinha uma aliança próxima ali de família, que ela era prima de Isabel. Isso vale dizer que havia união entre a casa de Levi e a casa de Judá. Esse mistério nós vamos encontrar lá no Antigo Testamento, onde, não é esse aqui o assunto, não quero entrar nele, mas quero apenas dar um toque, que a mãe de Moisés, ela era parente da casa de Judá. Então havia uma aliança entre a casa de Levi e a casa de Judá. E agora, por ocasião de Moisés, e agora, quando veio o Messias prometido, também houve uma ligação entre essas duas casas, a casa de Levi e a casa de Judá, a casa sacerdotal e a casa real. Agora, o que nós podemos entender? Que o Espírito Santo trabalha ali, e o anjo visita Maria. E quando o anjo visita Maria, ele é bem enfático. Ele fala que ela dará à luz, que o seu filho será chamado Filho do Deus Altíssimo. Quando ela diz, é impossível, eu não conheço o varão. Mas o Espírito Santo, o anjo do Senhor, fala com ela. A virtude do Espírito Santo te cobrirá e acharás grávida. E assim ela concebeu diretamente do Espírito Santo, cumprindo o que diz lá em João, João capítulo 1, o Evangelho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne, ou seja, por obra e graça do Espírito Santo, o eterno Jesus, o eterno Filho de Deus, ele materializou-se no ventre de Maria, sem intervenção humana, uma ação direta do Espírito Santo. E o anjo diz então a ela que era o 6º mês de gravidez, era o 6º mês, para que ela fosse visitar a Isabel, no 6º mês. Quando aqui o texto bíblico fala no 6º mês, o que nós podemos entender, não era o 6º mês de gestação, mas sim o 6º mês do ano judaico, e não de gestação para Isabel. Era o 6º mês do ano judaico. E agora ela vai visitar então a Isabel. E lá, quando Maria chega, que transmite a saudação a Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel salta de alegria, e a criança foi cheia do Espírito Santo já no ventre. Então nós vemos aqui o mover do Espírito Santo contínuo no Evangelho de Lucas. Lucas, ele faz questão de enfatizar, ele mostra detalhes que os demais evangelistas não mostraram. Ele mostra, enfatiza e traz à tona o agir e o mover do Espírito Santo desde a concepção de Cristo Jesus. Ou seja, começa antes daquele que havia de trazer a mensagem preparatória, a voz do que clama no deserto, já era preparada pelo Espírito Santo. Agora, quando Maria, ela dá à luz, e que ele leva a criança até o templo, para segundo o costume da lei, o que nós vemos ali? Simeão, como já dissemos no começo, ele pega aquela criança e o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele foi à igreja movido pelo Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo, e pelo Espírito Santo então ele disse: agora descansa em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a redenção de Israel. Isso mostra que o Espírito Santo agiu desde o princípio. Lucas enfoca este mover do Espírito Santo, esse mover angelical, esse mover sobrenatural dos céus, introduzindo na terra o Salvador eterno, usando pessoas simples, e nestas pessoas o Senhor manifesta a sua glória e a sua grandeza.
No caso, quando a criança é apresentada, então vem agora mais uma senhora, Ana, que já era avançada em idade, desde a sua virgindade. Ela fora casada por poucos anos, 7 anos, e ficou viúva, e desde então ela não procurou casamento, mas procurou aproximar-se de Deus, e ela então profetizou acerca do que iria acontecer com o menino Jesus, que uma espada transpassaria a sua alma. Já trouxe esses ensinamentos. Então nós vemos aqui que Lucas, ele fez questão de trazer esse mover do Espírito Santo sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos também que o Senhor Jesus, quando foi para o deserto, quando foi batizado por João, ele foi movido, o Espírito Santo conduziu a João, e ali ele começa o seu ministério. Nós vemos que Lucas também fala do Senhor Jesus com a idade de 12 anos, que é o único que fala ali de Jesus, né, na sua mocidade, na sua juventude. E agora nós vemos ainda Lucas trazendo aqui detalhes acerca da vida de Jesus que somente ele trouxe. E agora, quando João começa a pregar no deserto, às margens do Jordão, o Espírito Santo impulsiona ao Senhor Jesus Cristo. Ele vai e ali João retrata, ou melhor, Lucas retrata que o Espírito Santo pousa sobre ele numa forma corpórea de uma pomba, no formato de uma pomba. E ali ele ouve a voz do céu: eis meu filho amado, em quem me comprazo. Então o Senhor Jesus, o seu batismo, o mover do Espírito Santo, quando ele vai para o deserto, foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Assim nós vemos esta atitude, esse relato de Lucas, sempre enfocando a questão do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus Cristo. A sua vida, a sua tentação lá no deserto foi movido, venceu pelo Espírito Santo e pela palavra. Agora, em Atos dos Apóstolos, nós queremos ler também 4 versículos que introduz aqui o livro de Atos, que diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. Aqui nós vemos de novo o enfoque do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus Cristo, tratado também por Lucas. E agora Lucas fala, na sequência ele vai falar do mandamento de Jesus, que era para eles ficarem em Jerusalém até que do alto fossem eles revestidos de poder. Lucas relata esse detalhe, e no capítulo 2 nós vamos encontrar: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio sobre eles, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nesse ponto, nós vamos ver que o Senhor ordena, primeiro no enfoque, no capítulo 1, o Senhor ordena, ali em Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo, ordena para que eles fiquem na cidade. Ali eles oram por um espaço de 10 dias, e o Senhor então visita-os e derrama sobre eles o Espírito Santo, como lemos aqui em Atos 2. Mas agora eu quero fazer aqui um parêntese,
Porque existem alguns teólogos, pseudos mestres, que são ligados, né, forjados pela teologia liberal, e outros que não são, talvez não são liberais, mas são talmudistas, e traz aqui um enfoque talmudista para inserir na Bíblia. Então esse enfoque talmudista nós repudiamos. O que a Bíblia não diz não me dá o direito de falar que é e impor como verdadeiro e dogmatizar. Isso não. Jesus disse: vocês aniquilam a lei, vocês descumprem a lei, vocês rejeitam a lei em nome da tradição. E muitos estão afastando a doutrina bíblica, o ensino bíblico, pela tradição talmudista. E a tradição talmudista diz que lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 18, que ali o Senhor, quando eles chegaram junto ao Monte Sinai, que o propósito de Deus era levar o povo ao seu encontro, para que a nação toda fosse uma nação sacerdotal e também real, uma nação de reis e sacerdotes. O povo não quis, foi apenas Moisés, porque eles temeram. E ali diz que ouviram vozes, som de trombeta que aumentava cada vez mais. O próprio Moisés, como relata Hebreus, ele diz que era o mais corajoso e disse: estou todo assombrado e tremendo, porque temeram a presença de Deus. E o povo não quis subir na presença de Deus. Mas agora os talmudistas diz que ali essas vozes representavam 70 idiomas que estavam presentes ali entre o povo. Olha, com devido respeito, data vênia, eu não posso pregar isso e dogmatizar dizendo que houve línguas estranhas lá no Monte Sinai. Isto, com a melhor das intenções, eu posso dizer que é o quê? Isso aqui é heresia, tá? O que é talmudista e não é bíblico, o Talmud, para mim, ele traz heresia e não doutrina bíblica, para que nós possamos seguir. Nós vemos aqui no Antigo Testamento que Deus havia prometido a descida do Espírito Santo. Lá no livro de Joel ele traz ali o enfoque a respeito dos antigos, né, dos profetas da antiga aliança, é quem mais enfoca e dá detalhes da vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo ali, como foi nos dias de Joel, os vossos, capítulo 2, versículo 28, e foi reproduzida também, retratada por Pedro, melhor dizendo, quando ele vai pregar, fazer aquele primeiro sermão. Ele faz menção da profecia de Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, os velhos sonhariam, os jovens profetizariam e teriam visões. Então Pedro ele enfoca esta profecia de Joel, que era o seu cumprimento. E a igreja então, pelo mover do Espírito Santo, ela espalhou-se, o nome de Jesus foi exaltado, e o agir do Espírito Santo era uma constante ali na igreja primitiva. Agora no tópico 3, nós vamos encontrar o modelo pentecostal para os nossos dias. Nós estamos vivendo uma fase difícil, uma fase envolvida pelo neopentecostalismo, onde as pessoas enchem bexiga de ar e vende pela internet, vendendo o fôlego do profeta. Amados, estamos vivendo situações horrendas, onde o profeta não aceita o pastor, a pessoa que é usada no dom da profecia, dom é dom, e tem que ser respeitado, e reconhecemos os dons de profecia. Paulo diz que devemos buscar os melhores dons, buscar os dons espirituais, principalmente o de profetizar. No entanto, a pessoa que tem o dom de profetizar, ela não é superior ao pastor da igreja. E aqui nós vamos encontrar mais um problema, quando já foi falado na lição anterior acerca de profeta.
Existem pessoas que têm o dom de profetizar, mas há pessoas que recebem em si o ministério profético. Ele é profeta. A Bíblia fala em Atos, capítulo 11, versículo 28, de Ágabo, que era profeta. Em Atos 3, versículo 1, nós vamos ver 13 e versículo 1, lá em Antioquia havia profetas. Nós vamos ver lá no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, Ágabo, que ele chega na casa de Filipe, que tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Elas tinham o dom da profecia. Agora chegou Ágabo, que tinha o dom ministerial de profeta. Então nós não podemos agora dizer que não existe esse dom de profeta, porque muitos pegam lá João, o que Jesus disse em Lucas mesmo, que 16 e 16, que diz assim: a lei e os profetas duraram até João, e desde então prega-se o reino de Deus. Tudo bem, aquele ministério profético do Antigo Testamento não existe mais, mas hoje ainda há profeta no meio do povo, e a Bíblia diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. E assim nós temos hoje o modelo pentecostal em Atos dos Apóstolos. Quando a pessoa recebe a Cristo Jesus. Tivemos há poucos dias aqui uma pessoa que aceita Jesus. Ela vem à frente aceitando o Senhor Jesus como seu Salvador. Ela chega à frente, quando faz-se a oração, a pessoa já é batizada no Espírito Santo ali. Agora, há poucos dias, nessas 2 semanas atrás, vimos esta experiência acontecer na nossa igreja. O Senhor Jesus batizando, salvando e batizando de imediato com o Espírito Santo. Outro reconciliou, estava afastado da igreja, reconciliou, chegou à frente, orou, a igreja intercedeu e o irmão foi renovado com o Espírito Santo, voltou a falar em outras línguas. Isso mostra que o Senhor Jesus, ele olha de dentro para fora. O homem olha de fora para dentro, mas o Espírito Santo, ele age de dentro para fora. E assim nós vemos que o Espírito Santo é real. O agir do Espírito Santo é real na igreja atual. Lucas descreve como a igreja deve manter-se cheia e revestida do Espírito Santo, porque breve Jesus voltará para nos levar e estaremos para sempre nas mansões celestiais. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.